Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, dois ou mais? Se você é novo por aqui, você acabou chegando só porque a gente está na Semana Santa, se inscreva no canal. Essa semana a gente está falando todos os dias de cada evangelho dessa Semana Santa, mas depois os vídeos são mais esporádicos, então você não vai ter muita notificação não. Só para você ficar por dentro toda semana quando sair vídeo novo, para a gente poder refletir junto. Amém? Hoje, na quinta-feira da Semana Santa, hoje é uma missa muito importante, missa de lava-pés, instituição da Eucaristia, convite dos discípulos para o sacerdócio, a demonstração de Jesus de como é o servir perfeito. Então hoje tem muitas lições para nós podermos absorver, tá? O que é uma coisa muito legal da gente entender do dia de hoje? Que quando nós nos denominamos cristãos, você já parou para pensar o que significa cristão? Cristão significa uma pessoa que acredita em uma verdade revelada por Cristo, por Jesus Cristo. Quando uma pessoa se diz budista, ela acredita em uma verdade revelada por Buda, Siddhartha Gautama, para quem não sabe o nome dele. Quando uma pessoa se denomina como espírita, ela acredita em uma verdade revelada pelos espíritos. E por aí vai, tá? Então, várias religiões, a gente tem que entender que o nome dessa religião ela denota aquilo que a religião acredita. Então, beleza. Eu me denomino cristão, eu me chamo de cristão. O que significa ser cristão, então? Acreditar em uma verdade revelada por Cristo. Hoje, quinta-feira santa, missa de lava-pés, é uma das verdades reveladas por Cristo mais importantes que existem. No momento da consagração, quando ele abençoa o pão, quando ele divide o pão, ele diz que é o corpo e o sangue dele e que nós precisamos consumir. Em outras passagens ele diz, quem não consumir do meu sangue não terá parte comigo. O que isso significa? Que não tem outro caminho se não for a comunhão, se não for a Eucaristia. Por que não tem outro caminho, galera? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele mesmo é a Eucaristia também é o caminho, a verdade e a vida. E não existem dois caminhos, existe um caminho, é só um Jesus. E ele se fez a Eucaristia, e a Eucaristia é esse caminho. Por isso que é tão difícil você dizer assim, eu sou cristão. Mas aí quando fala para você acreditar em uma verdade revelada por Cristo, você vai falando, não, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui me serve. Então, nesse momento, você passa a criar uma religião própria sua. Então, tinha que ser o seu nome. Eu sei que é muito duro a gente escutar isso. Mas, se nós nos denominamos cristãos, nós devemos ouvir o chamado que Jesus tem. Então, se ele fala, faça isso em memória de mim, comungue o meu corpo, comungue o meu sangue, isso passa a ser base para que nós possamos juntos obedecê-lo e assim ser chamado de cristãos, tá? Ah, Abraão, mas você está falando dos cristãos católicos, apostólicos, romanos? Sim, mas só a palavra cristão nós não podemos esquecer que significa obedecer a uma verdade revelada por Cristo, tá? E às vezes isso traz muita confusão. Então quando a gente pega lá a Bíblia e a gente vai ouvindo cada coisa que Jesus falou, a gente não pode fazer como se fosse um supermercado. Esse produto eu quero, esse produto eu não quero. Isso aqui me serve, isso daqui não me serve. Não. Para a gente se denominar cristão, a gente tem sim que seguir tudo aquilo que Jesus pediu, tá? E também nós sabemos que às vezes nós vamos errar, nós vamos pecar, e Jesus quer que nós sejamos santos. Por isso que ele instituiu a confissão, ele instituiu o poder dos discípulos perdoarem os pecados. Então não tem problema errar, galera. Não tem problema a gente ter andado por um caminho que não era legal. Só que a gente pode sim compreender isso através do viés da razão, da inteligência, que é um fator base principal para você caminhar na fé. Porque se você ficar só pela emoção, pelo barulho, pela música, pelo qualquer coisa que te der mais emoção, você vai. Não. A emoção ela é legal em determinados momentos, a gente precisa disso, tem comemorações, tem festividades, tem retiros que são legais, mas na maioria do tempo, Deus se apresenta para nós através da razão, da inteligência. É como se eu estivesse conversando aqui agora com você e você parasse e falasse, cara, fez sentido, compreendi, agora eu entendi. E isso é Deus agindo através de nós, eu e você. Por isso que eu falei, eu aqui, você e nós somos dois, e nós podemos ser mais. Por isso que o canal chama Dois ou Mais. Então só de eu estar aqui e você estar aí, a gente vai se contagiando com essa inteligência que vem de Deus. Porque se eu estou aqui e você está aí, Deus está no meio de nós. Jesus falou, onde dois ou mais estiverem. Então ele está aqui, agindo no meu falar e agindo no seu pensar,
para que você possa compreender que Jesus te chama a ter proximidade com a Eucaristia. Ter proximidade com a Eucaristia. Quando a gente convive muito com alguém, a gente vai ficando parecido com a pessoa. Tem um estudo científico que ele fala até sobre as pessoas que são adotadas. Elas depois, na fase adulta, se parecem muitas vezes com os pais adotivos. Qual o sentido disso se o gene é diferente, se a genética é diferente, se o DNA é diferente? É porque quando a gente convive com uma pessoa, a gente vai começando a fazer os gestos dessas pessoas, as caretas, as caras, as gracinhas, e nosso rosto é cheio de músculo. Nós temos as têmporas, o masseter, nós temos a maçã do rosto, que ela pode ser mais exercitada ou não e ser um pouco mais marcada. Nós temos também a nossa alimentação, né, que vai deixar nosso rosto talvez um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais fininho. Então, quando a gente convive com alguém, a gente vai fazendo as mesmas caras, os mesmos gestos que aquela pessoa, nossa musculatura facial também vai mudando. E é por isso que as pessoas adotadas podem chegar a parecer os seus pais adotivos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer que quanto mais a gente convive com alguém, mais a gente fica parecido. Literalmente, falando de fisionomia, mas também de forma espiritual. A gente vai mudando o nosso coração. Por isso que quanto mais proximidade você tem com a comunhão, com a Eucaristia, você comungando ou você adorando a Jesus, mais sua vida se torna diferente. Mais cristificado você vai se tornando. E aí você passa a ser um sacrário, uma vez que você está sempre em comunhão com Jesus. Quando você vai para os ambientes, você transparece Jesus para essas pessoas. Como eu já disse várias vezes aqui, uma das minhas passagens preferidas é quando Moisés descia da montanha, depois de ter conversado muito com Deus. Ele tinha um rosto tão brilhante, tão iluminado, que as pessoas pediam que ele cobrisse com um véu, porque era uma luz que chegava a ofuscar, chegava a incomodar. Nós temos que ser assim, de tanto estar na presença de Deus. Quando nós estamos na presença das outras pessoas, eles têm que sentir essa luz, esse brilho, essa alegria de alguém que acredita num Cristo que se fez pão só para que pudesse estar dentro de nós. E uma vez que está dentro de nós, pudesse chegar até as outras pessoas. Então hoje é um dia sensacional, incrível, que você precisa estar com Jesus. Se você puder comungar, comungue. Se você puder adorá-lo, adore-o. Porque hoje ele está assim à nossa disposição para nós ficarmos mais parecidos com ele. E o outro ponto também é sobre o lava-pés. Jesus nos mostra que para ser grande tem que ser pequeno. Desde ter escolhido Nossa Senhora, ao invés de ter escolhido uma grande rainha, escolheu uma menina simples, uma menina que talvez tivessem várias outras que tinham mais dotes, mais posses, mas ele quis vir pequeno. Ele veio numa manjedoura em meio aos animais, né? Manjedoura significa o local que os animais comem, né? No local mais simples possível. Passou um monte de aperto, fugiu para o Egito, né? Quando tinha apenas 2 anos. E toda a vida dele foi simples, foi humilde. Com certeza, no fim, não seria diferente. Ele quis nos mostrar, você que quer ser discípulo, você que quer ser apóstolo, você que quer ser servo, esteja pronto para lavar os pés um dos outros. Se faça pequeno. Naquela época eram os escravos que lavavam os pés, né? Então o Senhor chegava na casa e ele era recebido para que seus pés fossem lavados antes dele ir para a mesa. E foi exatamente isso que Jesus fez, né? Foi tratado como escravo, ontem sendo trocado por 30 moedas. Hoje ele mesmo se coloca nessa condição de escravo, dizendo: aqui nessa terra viemos para servir. Abundância, o êxtase, a vida boa, a plenitude é na próxima vida. É onde nós estaremos ressuscitados com Cristo. Aqui é servir. Aqui muitas vezes é dificuldade. Mas através da Eucaristia estarei junto com você. E este é o caminho que eu deixo para todos vocês. Então que no dia de hoje nós possamos participar dessa liturgia. Não deixe de participar da Santa Missa. E que nós possamos juntos, em oração, entender o poder que a Eucaristia tem para nos tornar mais parecidos com Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã. Não perde o vídeo de amanhã, não.